Fala pessoal, bora de atualização de obra. O cenário mudou. Vou mostrar para vocês aqui o andamento. Hoje céu azul, nuvem. Parece que o tempo vai fechar, mas por enquanto a gente segue avançando. No último episódio, vocês lembram bem, a gente estava preparando tudo para a concretagem da laje, então essa etapa a gente finalizou. E eu vou mostrar para vocês agora como que está o andamento da obra aí. Antes de prosseguir, já vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, mandar pra gente. A gente está à disposição aí de todo mundo que vem interagindo aí com os nossos vídeos. Te agradece também, pessoal que acompanha aí, não perde um vídeo do nosso canal. E é isso, bora pra cima aqui que eu vou mostrar pra vocês sobre o andamento. Então, primeiramente aqui a gente pegou a parte de tijolo, lembrando que essa casa é uma casa do tipo misto, parede dupla de madeira. Então a gente tem algumas áreas que são pré-definidas no projeto que são paredes de alvenaria. A gente gosta de utilizar muito o tijolo estrutural. Quem acompanha as nossas obras aí já percebeu que a gente utiliza bastante tijolo desse formato aqui, né? Então é um tijolo que ele é normatizado, então não tem resistência para aguentar. A vantagem é a obra segue de forma mais limpa e não tem a necessidade da gente subir a estrutura de concreto, né? Então, claro que isso tudo é dimensionado conforme a carga que é exercida sobre a edificação. E quando não há necessidade da gente subir a estrutura de concreto, não tem vão muito grande ou coisa do tipo, a gente gosta de adotar esse tipo de tijolo. Aqui também a gente já pede o tijolo em U. Tem a opção também dele um pouco menor, que faz mais ou menos a metade desse aqui. Para que a gente utiliza isso? Quem acompanha os nossos vídeos já sabe também que a gente utiliza muito para fazer verga contra verga, onde tem as aberturas, porta, janela. A gente sempre passa as barras de aço aqui, então acaba facilitando muito sem precisar trabalhar com a caixaria, fazer a forma embaixo de cada janela, concretagem. Então o próprio tijolo já fica na largura da parede, né? Se você olhar aqui, por exemplo, na hora que estiver assentando, o próprio tijolo já fica alinhado na mesma largura. Já serve como uma espécie de forma aqui, de caixaria para verga contra verga que a gente vai concretar, né? Então acaba otimizando muito também. A gente sempre calcula a quantidade em metros lineares que tem de verga contra verga, de cinta, de tudo que vai usar as vigas, né? E aí já pede o tijolo, claro, com um pouco mais de sobra, mas já pede a quantidade que a gente vai utilizar de verga contra verga na casa para facilitar também o andamento. Então, mostrar aqui na obra, a gente concretou aqui toda a laje. Então a varanda tinha ficado por último, a gente finalizou ela na sexta-feira. E aí a gente está dando prosseguimento agora. Lembra bem que a gente deixou todas as esperas de elétrica subterrânea, ó. Então aqui está a locação do quadro da casa, vai ser aqui nessa parede. Então tem as mangueiras que a gente passou de entrada de energia, entrada de telecom, e junto com elas as mangueiras de elétrica reforçada que a gente está jogando por baixo aqui da laje, né? Porque lembra que esse projeto ele é parede, o forro aqui é um forro alto, então não tem espaço, e aqui é tudo vão livre nessa parte da casa. Então, para a gente garantir pontos elétricos na parede desse lado aqui da casa, nessa parede aqui e lá também da cozinha, a gente já optou por passar de forma subterrânea. Lá dentro a mangueira está por dentro do tijolo, mas a gente vai trazer para fora. Então isso para garantir que a gente consiga depois transpor a rede elétrica para essa parede externa aqui da casa, né? Porque a parte de cima do forro ela é muito justinha, então acaba dando mais mão de obra depois para a gente conseguir passar algum tipo de elétrica. Sem contar que dessa forma também deixa o cliente muito mais livre para conseguir trabalhar algum projeto de iluminação depois, né? Já que os circuitos já tem as mangueiras, toda a parte de infra por baixo, para ele fazer algum tipo de modificação. Senão a gente executa o projeto com o telhado por cima aqui dos carbos. Qualquer modificação que ele venha fazer depois, ele tem que tirar as telhas da casa, passar por cima, então acaba gerando muita mão de obra. E com as mangueiras aqui jampeadas entre as paredes aqui, acaba sendo muito mais prático, né? Então tá aí o motivo. Aqui onde eu tô pisando tem um closet e é o quarto da suíte, né? Então esse aqui é o banheiro da suíte, a entrada é por aqui. Aqui ainda falta ajustar a abertura
da porta, né? Mas aqui seria lá o box, vaso sanitário, ralo seco e a pia do banheiro, né? E aqui ainda vai ser fechado. Então vocês reparam bem que a parte de tijolo é aquele canto da cozinha, banheiro social da casa. Aqui tem um dormitório, aqui a suíte, banheiro da suíte também de alvenaria. Lá onde a gente está subindo agora está mais alto, seria a área de serviço. Aqui é o quarto. Vocês estão vendo bem esses canos que estão aqui, eles são o dreno dos aparelhos de ar condicionado. Aqui tá para esse é o dreno desse dormitório aqui. Aqui depois sai a parede de madeira e fecha. Aqui é a porta que vai abrir esse dormitório. Então, janela para cá, banheiro social. Aqui eu tô no corredor. Aqui é um dreno do aparelho de ar condicionado do living. Então eu já tô aqui no corredor da casa. Aqui eu tenho acesso para o outro dormitório, ó, o dreno do aparelho de ar condicionado que dá acesso a esse dormitório. E aqui eu reto aqui, eu já entro na suíte. Lá ainda vai ter o closet, entrada da suíte, e aqui tem o acesso para a varanda ainda pela suíte. E aqui é toda a área de living, cozinha, e lá é a saída externa para a garagem. Então, e a varanda contornando aqui de fora a fora. Eu vou deixar a imagem desse projeto passando aqui para vocês verem como que vai ficar. E é isso, agora a casa segue prosseguindo. Agora é a hora que anda bastante, que começa a definir os ambientes. Então sai da parte suja da obra, que é a parte da fundação, lama. Apesar que a gente até teve uma condição de tempo bastante favorável aqui, que praticamente não choveu quando a gente estava fazendo a fundação, então isso facilita bastante a execução. Não teve nenhum contratempo, nenhum atraso em relação a isso. E isso ajuda bastante. Quem acompanha os nossos vídeos sabe que a gente peca pelo excesso, né? Acaba fazendo 3 camadas de impermeabilização na fundação. Quando chega nas paredes, a gente ainda utiliza a manta asfáltica embaixo das paredes, né? Então podem ver que todas as paredes têm a manta asfáltica. Mesma coisa a gente faz depois com os pés estruturais de madeira, também a gente coloca a manta por baixo, né? Então, justamente, ó, mesmo a casa sendo bem elevada, o que diminui bastante o risco de capilaridade, de infiltração por capilaridade, né, de umidade, problemas de umidade nas paredes, a gente acaba adotando, né, mais uma medida protetiva aí para garantir durabilidade aí ao longo do tempo da obra, né. Então é uma coisa que às vezes pode ser simples, mas se não adotado com o tempo, né, depois da casa estiver pronta, de meio ano, 1 ano, 2 morando na casa, tiver esse tipo de problema, é muito mais caro de solucionar do que se a gente adotar as medidas agora, tanto na fundação como na elevação das paredes. Então por isso que é muito importante tomar essas medidas agora para aumentar aí a vida útil do imóvel, né? Sem nenhum tipo de patologia. Os banheiros aqui, parte do esgoto, a gente executou. Aqui é o box, então vocês podem ver que primeiro a gente passou o piso aqui da laje, a gente concretou numa tocada só, mas aqui depois a gente ainda faz o contrapiso. Aí também é importante deixar rebaixo de box. É muito importante também conferir essas medidas do vaso sanitário para garantir que seja possível instalar uma caixa acoplada. Então isso também a gente já fez aqui, conferiu essa medida desse vaso, conferiu a medida daquele vaso. E é isso, a princípio a obra tá tudo dentro do cronograma, seguindo o projeto, e bora pra cima. Próxima atualização que eu trouxer aqui para vocês no canal, provavelmente a gente vai ter avançado boa parte aí das paredes de tijolo, já vai estar ganhando forma, e possivelmente já vamos estar entrando aí na parte de estrutura de madeira, né? Então já convido todo mundo aí a se inscrever no nosso canal, deixar o like para não perder nenhum vídeo aí do avanço dessa obra. Beleza, pessoal? Bora pra cima aí, produzir, que tem bastante serviço pela frente. Um abraço, até a próxima e valeu!